Olá pessoal, a gente hoje vai começar a responder aquelas coisas que pedem para a gente compartilhar nas redes sociais. Já recebeu isso? Pois é. Então, a gente agora vai conversar sobre essas coisas também. E o primeiro que eu trouxe para vocês é uma discussão sobre os sofismas das redes sociais. Bom, o que é um sofisma? Você deve ter ouvido em algum momento, e se não ouviu, vale a pena dizer que o sofisma é uma palavra que vem lá dos sofistas da Grécia Antiga. E para nossa realidade atual, a gente pode pensar que o sofisma é um argumento aparentemente válido que, na realidade, não é conclusivo e que supõe uma espécie de má-fé por parte de quem apresenta esse argumento. É também um argumento que parte de premissas verdadeiras ou tidas como verdadeiras e chega a uma conclusão inadmissível que não pode enganar ninguém. É exatamente esse o caso do texto que eu vou comentar com vocês hoje. Esse texto, você vai ver aí na legenda, começa assim. E aí eu vou falar e a gente vai colocar também no vídeo para você os trechos do texto e depois eu vou fazer um comentário breve, uma resposta ao meu querido amigo que me pediu para compartilhar esse texto, tá bom? Então vamos lá. Começa assim o texto. São gravíssimas as minhas deficiências, as minhas também. Eu nasci branco e quem nasce branco já é considerado racista, mesmo não sendo. Bom, para começar, quem nasce branco pode ser racista ou antirracista. Depende muito daquilo que prega, daquilo que defende e daquilo que pratica. O racismo não é somente preconceito de cor, nem hierarquização entre brancos e negros. Discriminar alguém por ser judeu é racismo, por exemplo. Aí volta o desabafo do meu amigo. Nasci em uma família trabalhadora, então eu sou burguês. Basta conhecer um pouco o conceito de burguesia na teoria marxista para entender que burguesia é a classe de detentores do capital que enriquece da exploração do trabalhador. Portanto, se você é trabalhador, querido amigo, você não pode ser considerado burguês. E por duas razões. Essas noções são antagônicas. Não voto para a esquerda, o que me torna fascista. Não. O que torna alguém fascista, entre outras coisas, é acreditar na violência, no culto à personalidade e na própria destruição dos contrários como fórmulas políticas para o exercício do poder. Vários nomes da política brasileira dos anos 1970 e 1980, exemplifico com Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, nunca votaram para os setores mais à esquerda e nunca foram considerados fascistas. Volto, meu amigo. Sou heterossexual, o que me torna um homofóbico. O heterossexual que debocha, que mata, que nega outros direitos a alguém em razão da opção sexual do outro é homofóbico. É esse o seu caso? Se você debocha de alguém por ser homossexual, se você vive a dizer que a homossexualidade é diabólica, se você persegue, ofende ou mata em função da orientação sexual do outro, você é homofóbico. Mas não por ser hétero, e sim por ser intransigente
com a orientação sexual do outro. Volto, meu amigo. Valorizo minha identidade e minha cultura, o que me torna um xenófobo. Como é essa valorização? Rejeitando o contato com outras culturas, com outros povos, negando atenção a migrantes vítimas da guerra, da fome e da violência em seus países de origem? Se você valoriza a sua cultura, mas não percebe a cultura do outro como parte da diversidade humana, você é xenófobo sim. É esse o seu caso? Volto, meu amigo. Acredito que o macho e a fêmea da espécie Homo sapiens foram, na maioria das vezes, grandes parceiros e mutuamente responsáveis pelo sucesso da espécie, o que me torna misógino. Coitado. O que torna alguém misógino é o seu comportamento de hostilidade em relação à mulher pelo fato de ela ser mulher, não por acreditar e exercer sua própria heterossexualidade. E se macho e fêmea desempenharam mutuamente papéis importantes para que a humanidade chegasse até o estágio atual, certamente isso teria sido muito melhor sem o patriarcado, sem o machismo e sem a pretensa supremacia masculina sobre a mulher, e também sem a violência física. Volto, meu amigo. Eu gostaria de viver em segurança e ver criminosos na prisão, o que me torna um torturador. Se é só isso, meu amigo, que você gostaria, fique tranquilo, isso não te faz um torturador. Agora, se você deseja a prisão sem condenação, sem o devido processo legal, sem ampla defesa e sem contraditório, se você deseja prisão apenas para a sua segurança, não para a reinserção do preso, você caminha a passos largos para se tornar um torturador ou um justiceiro de quinta categoria. Volto, meu amigo. Quero que respeitem minha maneira de pensar e minhas crenças, e não me façam pensar que o anormal é normalmente relativo, o que me transforma em um repressor. Coitado. Se você considera que o normal é estático, se você considera que existe um normal imutável, você não é exatamente um repressor. Você apenas não sabe que o normal é mudar. E não sabendo que o normal é mudar, deseja viver um grande passado pela frente. Você é apenas um ignorante. Sim, a sua ignorância pode te ajudar a desenvolver muitas faces, inclusive a repressão. Volto, meu amigo. Penso que os subsídios acabam com o esforço de trabalhar e minam a dignidade das pessoas. Por isso sou insensível. Talvez, e só pensando por hipótese, os subsídios acabariam com o esforço de trabalhar e minariam a dignidade das pessoas se nós estivéssemos em um mundo ideal em que todas as pessoas, sem exceção, têm as mesmas oportunidades de trabalhar, as mesmas oportunidades as mesmas condições e os mesmos direitos. Você já se perguntou, meu amigo, em que mundo você vive? Você não é Alice. E se você é Alice, você não está no País das Maravilhas. Volto, meu amigo. Acredito que cada um deve ser recompensado de acordo com a sua produtividade, mérito e capacidade, o que me torna um egoísta antissocial. Meu amigo, em um mundo em que
todos pudessem exercer as suas capacidades após ter as mesmas oportunidades educacionais, econômicas e sociais, isso talvez fizesse algum sentido. Você já se perguntou que nome tem a igualdade dos fins sem a igualdade dos meios? Acho que valeria para você estudar um pouco de justiça distributiva. E aí conclui o meu amigo. Aliás, não conclui não, ele faz outra lamentação. Ele diz assim: eu fui educado em valores e princípios, o que me torna um oponente do bem-estar social. Meu amigo, toda pessoa é educada em valores e princípios, inclusive quem defende a morte de inimigos ou o fuzilamento de oponentes, inclusive quem se organiza para exterminar seres humanos. Um valor pode ser positivo ou negativo. O mal tem seus princípios. Ser educado em valores e princípios não significa ser bom. Essa é uma confusão que você não precisa fazer nem pedir para compartilhar. Acredito em Deus, logo sou um fundamentalista religioso, diz o meu amigo. Se você acredita em Deus e por isso você deseja impor a sua fé a quem quer que seja, se você acredita que somente a sua fé e somente ela contém toda a verdade e que todos os outros estão no erro, você tem probleminha. Se não é esse o seu caso, tudo certo. Muita gente que diz acreditar em Deus praticou pedofilia, mandou para a fogueira seres humanos vivos e outras muitas vezes exterminou grupos em nome das crenças que professava. Diz o meu amigo de novo: creio que as vítimas dos estupradores, ladrões, traficantes, estelionatários deveriam ser indenizados pelo Estado e os culpados presos, pagassem pela dívida, não tivessem auxílio para as suas famílias, indulto para ir para casa, habeas corpus, tornozeleira, mas trabalhassem para pagar suas custódias, sua roupa, luz e comida. Então sou considerado preconceituoso e contrário aos direitos humanos. Coitado de você! Eu tô com pena de você. Só que você esqueceu de uma coisa quando escreveu esse texto e me pediu para compartilhar. Sabe o que foi? Ainda que não seja uma verdade absoluta, meu querido amigo, formalmente a escravidão acabou e o trabalho escravo não se admite nem nessas hipóteses. Nunca é demais lembrar que acreditar em Deus e não entender que o perdão é parte dessa crença é partir para a conveniência cristã que sustentou a escravidão durante muitos séculos. E aí ele conclui dizendo assim: esta é uma pequena e breve revisão da minha má reputação, mas pelo menos tenho certeza de que somos vários. Se você também tem essa má reputação, compartilhe. Não, eu não vou compartilhar. Do jeito que as coisas andam, ser um cidadão de bem será considerado crime. Agradeço aos que ainda se atrevem a se relacionar comigo, apesar de todas as minhas falhas. Meu amigo, querido, se você não deseja espalhar informações falsas, nem pretende confundir as pessoas das quais você gosta, não compartilhe textos escritos por cidadãos de bem que distorcem a realidade com o único fim de atrair você
para um projeto político que destila ódio em nome de Deus. Em geral, a argumentação do cidadão de bem é destilar ódio, desinformação ou usar de sofismas. Sempre que você encontrar argumentos desse tipo, desconfie da benevolência dessa espécie de cidadão. Era isso o vídeo de hoje. A gente vai continuar também conversando sobre esses belos textos dos cidadãos de bem nas redes sociais. Tem muitos outros textos, tão bons quanto esses, que a gente vai analisar aqui no canal, tá bom? Não se esquece, então, de se inscrever, de seguir a gente no Instagram, de dar pra gente o seu like ou o seu dislike. Até o próximo. Tchau!